A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos aí para mais um vídeo. Hoje é o vídeo a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus, tá? Para quem não crê, para ver se a pessoa abrange o seu conhecimento e venha crer, né? Então vamos começar aqui com Filipenses. Eu vou ler aqui o versículo, tá? Depois vocês procuram aí na sua Bíblia. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês agora aí, vocês abram ela e acompanhem comigo. Se não, depois vocês abram e confira se o que eu falei faz sentido, tá de acordo, tá? Aqui ó, mas a nossa, ó, eu vou ler aqui, Filipenses capítulo 4, vou estar no, a vocação de Paulo, tá escrito assim, Filipenses capítulo 4, a vocação de Paulo. Tá no versículo de 20 ao 21, tá? Então eu vou ler esse versículo aqui, Filipenses, capítulo 4, versículo de 20 ao 21. Mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ou seja, aqui já está falando de duas coisas em uma. Está falando que ele vai vir, que a nossa cidade, está falando que a nossa cidadania é dos céus, então nós vamos ser arrebatados para o céu e vai ser transformado. É aquilo que eu falo que as pessoas duvidam, né? Que esse corpo que a gente habita está corrompido e corroído pelo pecado. Então esse corpo é contaminado, é como se fosse uma doença. E está falando que Jesus, quando voltar, vai transformar o nosso corpo igual ao corpo dele, glorificado. Então Jesus, ele quebra essa história de que veio com o corpo etéreo, ou seja, veio que a primeira vinda que ele veio aqui veio o espírito, como falam os gnosticismos, né? Não, ou até os escritos de Allan Kardec também fala que Jesus era um homem sábio ou que veio de espírito, né? Ele veio em carne, gente. Jesus é em carne, e depois que ele ressuscitou em carne e ossos. E ele falou para Tomé: toque nas minhas mãos, Tomé, veja que eu sou de carne e osso. Entendeu? E como que ele atravessou a parede? Porque ele é um corpo glorificado, que é tanto o corpo espiritual, que atravessa a parede, como um corpo físico, de carne e ossos, que pode tocar, tangível. Entendeu? Então ele é os dois. Então é um corpo que é totalmente diferente dessa matéria que nós vivemos, corrompida, porque o homem, quando foi criado, não era para morrer, era para ser eterno. E a mulher não era para ter dor de parto, entendeu? Na gravidez, entendeu? Isso tudo foi por causa do pecado, entendeu? Então nós vamos, aquele que crê na obra de Cristo na cruz, vai viver eternamente e ele vai dar um novo corpo. A gente vai primeiro em espírito, quando a gente morrer. Mas Paulo diz, ó, vou ler isso aqui, esse foi o primeiro versículo. Vamos ver agora a outra carta, ó. Vou aqui para a vinda dos. Vou para a primeira Tessalonicenses. Vai lá, quem pegou a Bíblia, vai para a primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira Tessalonicenses, primeiro, tá, irmãos? Capítulo 4, versículo 13. De 13 ao 17. Eu vou ler aqui. Deixa eu ver se é o 17 mesmo, irmão. Só um minuto aqui. Se não vai ter mais. Espera aí. Até o 17, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 13, a vinda do Senhor e a ressurreição. Ó, vou ler aqui para vocês, acompanha aí. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, ou que morreram, né? Porque os salvos são, Deus fala que dorme. Os perdidos, Deus fala que morreram. Então, aqueles que se foram, estão dormindo em Cristo, até o dia de Deus trazer a vida de volta. Ó, não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não se entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Tornará a trazer de volta com ele. Tá? Ressuscitará os que morreram em Cristo. Dissermo o que? É isso.
Dissermos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a sua vinda do Senhor, não precederemos o que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com laridos, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos com eles para sempre. Aí muitos podem dizer, mas você vai encontrar quando você morrer em espírito, irmãos. Mas ele está falando aqui, e vós que ficar vivos, porque ele está falando primeiro do que morreram, que Deus vai tornar a trazer de volta e ressuscitá-los, certo? Quem não acredita em ressurreição já derruba por aí. Agora, a não ser que a pessoa não queira crer na Bíblia, né? Que diga que a Bíblia não é a palavra de Deus. Aí não tem como convencer mesmo a pessoa. Mas se ela fala que crê e fica em dúvida, então já quebra a dúvida aqui, ó. Os mortos ressuscitam. E se o morto... Paulo fala em 1 Coríntios, se os mortos não ressuscitam, nós somos os mais miseráveis e estamos pregando coisas mentirosas. Porque se os mortos não ressuscitam, Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, nós continuamos condenados nos nossos pecados. Então a nossa fé é vã. Você está crendo em um morto que não ressuscitou. Verdade ou não? Então a sua fé é vã. Você está crendo no morto, o morto não ressuscitou, Jesus não ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, por que ele não vai ressuscitar nós? Ele está falando aqui e a palavra dele não mente. Porque Deus não é homem para que minta. E Deus não pode mentir, que mentir é pecado e Deus é santo. Então, ou você acredita ou não acredita. Entendeu? Ou você tem fé na palavra ou não tem. No sobrenatural de Deus. Então aqui, ó. Tornará trazer de novos, porque o mesmo Senhor descerá com o alarido, com voz de trombeta, e nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Agora vamos ver, ó. Aqui está falando, ó. A vinda do Senhor. Aí você pode falar, não, mas essa é a primeira vinda. É a primeira vinda? Então vamos para outro texto, peraí. Vamos ver se tem mais aqui, irmãos. Deixa eu ver essa advertência aqui, se é a mesma coisa, peraí. Não, isso aqui é outra coisa. Então vamos para outra aqui, deixa eu ver, deixa eu achar... São textos curtos e poucas... Cadê aqui? Deixa eu ver, sobre a sua doutrina, não, isso aqui é outra coisa. Deixa eu ver. Timóteo. A impiedade dos últimos dias, também não é essa não. Pera aí, irmão, deixa eu só achar aqui, deixa eu ver se está em 2 Tessalonicenses. Não, 2 Tessalonicenses não está, né? Não fala desse assunto. É Pedro. Vamos lá para segunda carta de Pedro. Vamos ver se eu acho aqui, pera aí. Batendo os falsos mestres. E aí ele... Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Hebreus... Tiago, 1 Pedro, deixa eu ver, 2 Pedro, vamos ver aqui, 1 Pedro, 2 Pedro, falsos mestres, doutrinas falsas, aqui ó, 2 Pedro, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 1. Versículo 1, ó. Tá escrito aqui, ó. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1, tá escrito assim: segunda vinda de Jesus. Segunda. Jesus veio para morrer na cruz a primeira vez.
Aquela, ninguém pode negar que aquela foi a primeira vez. Se aquela foi a primeira, não foi a segunda. Então aqui está falando da segunda. Depois da morte e ressurreição de Cristo. Então aqui, ó, segunda vinda de Cristo. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação a pureza do vosso entendimento, para que vos lembrais das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, né? E dizendo, aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, o mundo da antiguidade, tá? De então, coberto pela água do dilúvio, no tempo de Noé, tá? Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha só. Mas, amados, não ignorei uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus não trabalha no nosso tempo. Deus trabalha no tempo dele. O tempo nosso aqui foi feito para a matéria. Por isso que fala, para nós parece demorada a promessa da vinda do Senhor Jesus, mas para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aí vai continuar aqui o texto, ó. O Senhor não retarda a sua promessa da sua vinda, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para com todos, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grandes estrondos, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. É Deus que está dizendo, não sou eu. Então quer dizer, não vai ter o dia do juízo, não. Deus não vai derramar juízo, Deus não vai destruir as obras que os homens criaram para enganar as pessoas e ganhar dinheiro e enriquecer às custas dos escravos, que somos nós. Não, tudo isso é coisa da minha cabeça, eu estou inventando, né? Eu estou distorcendo a palavra de Deus. Irmão, você está distorcendo a palavra de Deus. Não é isso que ela diz, não. Entendeu? Deus, quando ele fala que vai destruir o mundo, não quer dizer que ele vai destruir a terra que ele criou. Ele vai destruir as obras que o homem criou para desviar a pessoa de Deus, para corromper e para ganhar dinheiro, para ficar rico e fazer os mais pobres e os mais que não têm conhecimento de escravo, para eles enriquecer às custas dos escravos. Entendeu? A verdade é essa. Mesmo que a gente é exortado por Deus a obedecer os patrões, os governantes, trabalhar, porque trabalhar é digno, e trabalhar desde o pecado, Deus falou que o homem ia ter que trabalhar para tirar o seu sustento. Mas o que está explicando aqui é as intenções dos homens poderosos em querer fazer as pessoas de escravo para criar impérios e querer controlar o mundo todo e implantando um sistema contrário à palavra de Deus. Entendeu? Então, aqui, ó. Aí as pessoas falam, cadê a promessa da vinda? O Senhor Jesus não vai vir. Não vai vir, ó. Ele só está tardando a sua vinda para querer que as pessoas se salvem, porque ele não quer que ninguém se perca. Mas vai chegar o tempo que o tempo de Deus vai se esgotar. Aí o juízo de Deus vai vir e quem tiver que se salvar, se salva. Quem não tiver vai se perder. Porque não quer ir para Deus. Entendeu? Ó, porque voluntariamente se esquece, tal, pelas quais coisas pereceu o mundo do dilúvio e seus terrenos foram com tesouros guardados para o fogo, para o juízo da perdição dos homens ímpios e juízo daquele grande dia.
Mas, amados, não ignorei isso, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, o qual os céus e a terra passarão, os céus passarão e com grande estrondo, e os elementos se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habitará a justiça. Hoje tem justiça no mundo, tem gente que prega que nós já estamos no reino milenial de Cristo espiritualmente falando, né? Oh, se está falando que no reino milenial de Cristo vai habitar a justiça, você está vendo alguma justiça aqui no mundo de hoje? Eu só estou vendo injustiça aqui, né? E diz que no reino milenial de Cristo, quando ele vier, vai instalar a justiça, porque ele é juiz justo, entendeu? Ele é juiz justo, entendeu? E eu não estou vendo justiça nenhuma aqui. Ah, não, a justiça é só dentro de nós, irmão, que cremos em Deus. Os caras distorcem a palavra, rapaz. Então vamos lá, vamos ver se tem outro texto aqui para me apresentar para você. Eu acho que só é esses dois, irmãos. Então tem dois textos que falam da vinda do Senhor. Aí. Tessalonicenses, Divergência. Só esses, irmãos, que tem esses dois textos aí, tá? Que fala da vinda do Senhor. Tem esse aqui, sem escândalo algum, até o dia de Cristo. O dia de Cristo é o dia que ele vai voltar pela segunda vez. Então é isso, irmãos. Esse foi o texto que eu quis dizer para vocês, para se preparar para a segunda vinda, né? Que muitos, aí eu preguei esse texto que muitos falam assim: não, onde está a promessa da vinda? Aí, ó, li agora, segundo a Pedro, né? Que muitos ficam zombando, escarnecendo da vinda, da segunda vinda. Que Jesus, já tem gente que falou para mim, cristão, que se diz cristão, né? Que eu tenho, é meu colega, meu amigo, né? Mas ele fala assim: ah, Jesus vai vir só para quem morre, vocês são... Falou bem assim para mim, irmãos. E para o outro irmão, que era o cobrador de ônibus, né? Que eu higienizava os ônibus na época da PAN. Aí ele falou assim: Jesus volta para quem morre, vocês são tudo trouxas, esperando Jesus voltar. Aí eu falei: ó, o seu João, eu vou dizer aqui pro senhor, ó. Aí eu li Judas e Pedro para ele. Eu falei: aqui, ó, tá falando do senhor aqui. Aí ele falou: que tá falando de mim? Eu falei: tá aqui, ó, leia aqui. Tá falando do Senhor aqui, tá falando que nos últimos dias virão zombadores, escarnecedores, zombando da segunda vida de Jesus, né? E que, falando onde está a promessa da sua vinda. É o que o Senhor está falando aí, que Jesus só volta para quem morre, que desde que ele falou assim, desde que da época dos apóstolos, que tem essa conversa que Jesus vai voltar e nunca voltou, que Jesus só volta para quem morre. Eu falei: aí, ó, você tem por tardia a vinda do Senhor, dizendo que a promessa do Senhor da segunda vida não vai se cumprir. Ó, tá falando do Senhor aqui. Tá vendo? Aí ele, aqui nada, não tem nada a ver. Eu falei: que o senhor tá lendo a Bíblia de olhos fechados? Você não tá lendo a Bíblia com os olhos espirituais. Tá escrito aqui, você vai negar o que tá escrito? Entendeu? Então é isso aí, irmãos. Compartilhe o vídeo, deixa o like para quem gostou, badalha o sininho de todas e deixa o like, tá? E se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo aos novos inscritos, tá bom? Deus abençoe a todos, que o Senhor seja com vocês. Espero que vocês, o Espírito Santo dê entendimento a todos vocês, que vocês se agarrem com a palavra da verdade e ponham ela em prática e sejam verdadeiros convertidos, né? E se prepare para o dia da vida do Senhor e para o juízo também, porque nós, o que cremos verdadeiramente,
A palavra de Deus fala que nós não fomos destinados para a ira de Deus, porque a ira de Deus vai vir sobre a terra. Tá na Bíblia isso, tá? E já tá vindo, né? As trombetas já estão tocando, os selos já estão sendo abertos do Apocalipse, a taça da ira de Deus de Apocalipse está sendo derramada, só que vai sendo derramada em escala, de pouquinho. Só que depois vai começar a se intensificar e vai vir tudo mais rápido e tudo com mais potência. É igual os terremotos aí, cada vez está pior. É igual os furacões, as enchentes, as queimadas naturais. E fora que os próprios homens vão se destruir. Deus vai usar um para destruir o outro. E ele vai usar os que não crê. Entendeu? Porque você vai ver as guerras entre nações. Aí é onde vai causar destruição. Por isso que fala que o céu vai... o sol, a lua vai ficar vermelha aqui, né? Talvez seja o simbolismo do eclipse, ou o simbolismo de que o sangue derramado vai se espelhar na lua, né? Uma maneira de dizer, uma linguagem figurativa. Agora o sol vai ficar como negro. O sol ficar como negro, não vai dar sua luz, eu creio que vai ser por causa... Eu creio, não estou falando que é, tá? É a interpretação que eu acredito mais plausível. Que por causa das guerras, da fumaça das guerras, vai subir para o sol, entendeu? E aí vai ficar tudo escuro, entendeu? Por causa que vai ter guerras em vários lugares, entendeu? Nesse tempo aí, porque a Bíblia diz que vai ser um tempo como nunca houve, igual nunca haverá. Não só por causa das guerras, nem pela fome, nem pelo avanço da tecnologia, mas também pelo engano, porque vai ser um tempo de grande engano, entendeu? Vai ser um engano sem precedente. Então vai, por todas essas coisas, todos esses sinais, que vai surgir a vinda primeiro do anticristo, que vai vir primeiro que Jesus, e depois vai vir a segunda vinda de Cristo, para ele nos livrar da garra do diabo e do anticristo, entendeu? Então é isso aí, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo. Fui!